Eu vou começar tirando uma dúvida aqui, porque eu não sei a que hora eu vou terminar, e eu quero ver se eu estouro o assunto, né? Se eu concluo. A nossa irmã gostaria de saber a diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Bem, primeiro, não existe católica ortodoxa. Igreja Católica Apostólica Romana. Quando Paulo é preso e levado a Roma, achava-se que Roma ia se cristianizar. Mas aconteceu o inverso. O cristianismo é que se romanizou. E criaram a Igreja Católica, que significa universal, apostólica dos apóstolos em Roma, que devia ser Igreja Católica Apostólica Cristã, se fosse seguindo os ensinamentos de Paulo. Agora, as igrejas não católicas, mas as igrejas ortodoxas, são igrejas que são mais exigentes. Elas não seguem a igreja, elas não têm papa, elas têm um representante que só eles não casam, mas os padres, os adeptos das igrejas ortodoxas tem a ortodoxa russa, a grega, a armênia, a cópita, todas são igrejas consideradas ortodoxas, porém diferem completamente dos seus rituais da Igreja Católica, que é única, que é a romana. Ok? Eu acho que deu para tirar mais ou menos a... Bem, nós vamos começar agora com Estevão, que foi o mártir e divisor de águas no cristianismo primitivo. Porque Estevão era um diácono. Diácono em grego significa servidor. Como as primeiras comunidades eram comunidades que davam comida, dividiam tudo que tinham, tinha a comunhão, a fração do pão, era tudo dividido entre eles. Os discípulos acharam, sobretudo Pedro e Tiago, que eles não podiam fazer um trabalho dessa divisão, eles tinham que pregar o Evangelho. E escolheram 7 diáconos, 7 servidores. Entre eles, 2 se sobressaíram, que foi Filipe e Estevão. E Estevão era um grande médium, e ele realmente, diz o livro de Atos, que ninguém resistia à sabedoria do Espírito que animava Estevão. Quer dizer, Estevão falava mediunizado. A entidade incorporava nele, e por conta disso é que ele foi morto e apedrejado. Mas isso se viu como um divisor de águas, né? Porque Estevão pregava aqui no templo, onde hoje é essa cúpula dourada, e arrastaram Estevão até o canto do muro aqui do lado de fora, onde tem a conhecida chamada em Jerusalém a Porta de Estevão, ou Porta dos Leões, ou Porta de Damasco. E aqui nessa porta eles apedrejaram e mataram. Ele sobreviveu ao apedrejamento, mas terminaram de matá-lo a cacetadas. Ok? E aí, nesse momento, é que aparece, essa é a porta. Tem 2 leões aqui, 2 aqui, chamado Porta dos Leões, que foi construída pelo califa Suleiman, agora no ano 638. Mas aqui, essa porta, a saída dela dá para a cidade de Damasco. Por isso é chamada também de Porta de Damasco, Porta de Estevão, Porta dos Leões. Aqui você sai, já fica vendo do lado direito todo o Monte das Oliveiras. Então é uma saída, porque toda a porta de Jerusalém dá para uma cidade. Tem a porta de Jafa, porta de Damasco, cada cidade, a porta dá aquele nome. E foi aqui que Estevão foi apedrejado. Aqui é o nosso grupo, onde eu estou exatamente mostrando a porta e explicando para eles a importância desse local para o cristianismo. Isso aqui foi um divisor de águas entre o cristianismo judaico-cristão de Tiago e o cristianismo que depois surgiu com Paulo. Ok? Saulo assolava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os à prisão. Entretanto, os que haviam sido dispersos e de lugar em lugar anunciando a palavra da boa nova. Quer dizer, a partir dali o cristianismo começou a fugir das perseguições. Nessa época que João leva Maria para Éfeso. Mas isso aí é outra história, que dá outro seminário que eu faço sobre João, Maria e as igrejas e as comunidades da Ásia Menor. Mas é outra, não dá para fazer num seminário só.
E aí, a partir dessa dispersão, aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação, que sobrevieram por causa de Estevão, depois que Estevão foi apedrejado, espalharam-se até a Fenícia, Chipre, que é a ilha onde morava Barnabé, perto de Antioquia, no mar Mediterrâneo, e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ainda era uma doutrina judaico-cristã, tá certo? Que até aí não existia nome de cristãos. E aí vem a conversão de Saulo, que é marcada por um grande fenômeno mediúnico. Saulo ia com o seu grupo para Damasco para prender os cristãos não, os seguidores de Jesus. E aí, no caminho, está lá narrado em Atos 9, 1 a 9, no caminho, ele passa por um fenômeno muito forte. Dizem que ele caiu do cavalo, outros dizem que ele não caiu do cavalo, ele ia a pé mesmo, porque o Atos não fala em cavalo, fala que ele ia às portas de Damasco. E aí vem o grande fenômeno, um fenômeno mediúnico chamado pneumatofonia, que é voz direta. Quando ele caiu, vem uma luz, um efeito físico, uma luz muito forte, que ele fica cego, e aí ele escuta a voz. Voz direta, burra de Balaão, também é voz direta. Moisés ouvia a voz direta. A sarça ardente é voz direta. Quer dizer, a Bíblia está cheia, inclusive esse. E a voz de Saulo, quando escuta a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, meus irmãos, eu acho que essa resposta de Jesus mudou a ortodoxia, o farisaísmo, a imponência do Saulo. Por isso que quando a gente se decepciona, ou a gente vai fazer uma coisa que não dá certo, quando a gente está muito certo de uma verdade, que descobre que não era a nossa verdade, a gente costuma dizer, cair do cavalo. Não é? Que é uma simbologia ao que aconteceu com Saulo. E aí a pergunta de Saulo é fantástica. Porque ele diz assim, Senhor, que queres que eu faça? É a voz, é a expressão daquele que se entregou à nova verdade e está pronto a seguir Jesus. Isso aconteceu com Abraão, quando viu a voz. Isso aconteceu com Moisés, quando viu a voz na sarça ardente. Isso aconteceu com Maria, quando o anjo Gabriel disse que ela ia ser a mãe de Jesus, que ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Entregou-se plenamente a Abraão, Moisés e Paulo. E nós cristãos deveríamos lembrar sempre dessa frase de Saulo. Por quê? Porque a maioria das pessoas acham que Jesus é guarda-costa. Que Jesus tem que fazer o serviço para nós, que a gente não precisa fazer nada, que Ele é que tem que fazer tudo por nós. As nossas orações são sempre muito egoístas. A gente só te lembra de Jesus para pedir. Olha, Senhor, eu vou viajar quarta-feira, vai comigo. Jesus agora virou agente de viagem. Né? Então, a gente tem que colocar Jesus como aquele que nós deveremos estar à disposição dele. Quantas vezes nas nossas preces a gente perguntou para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Não quero que vocês respondam, quero que nós reflitamos sobre isso. Porque a partir daí esse homem morreu para o judaísmo e renasceu para a mensagem de Jesus. Porque ele fica cego e a voz diz assim, olha, grande frase, Senhor, o que queres que eu faça? Que é o que nós devemos fazer nas nossas orações. E aí ele diz, vai à rua e encontrarás um homem chamado Ananias, e Ananias também é preparado por Jesus. Saulo fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, em jejum total. Depois Ananias chega e diz, eu vim aqui porque o Senhor Jesus quer que tu vejas. Colocou a mão nos olhos de Saulo e ele passou a ver. E a partir daí ele disse, já não me chamarei mais Saulo, mas a partir de agora eu me chamarei
Paulo, que era o nome Paulus, o nome romano dele. Imediatamente na sinagoga proclamava Jesus, afirmando: este é o Filho de Deus. A partir daí, agora quero que vocês lembrem-se bem, na hora que Saulo aceita a nova missão de Jesus, se tornar apóstolo, a partir daí ele começou a pregar nas sinagogas judaicas. Por que Jesus escolheu Saulo? Eu fiz essa pergunta já no primeiro tempo, agora estou perguntando no segundo. 2 motivos fortíssimos. Saulo era doutor da lei, conhecia toda a Torá, ia ser candidato a presidente do Sinédrio, era judeu, ortodoxo, doutor, rabino, doutor em Torá. Primeira coisa, ninguém melhor do que ele para conversar com os judeus. E segundo, cidadão romano. Tinha livre trânsito em qualquer lugar. Aonde ele chegasse, na Turquia, ele seria respeitado, como foi em muitas ocasiões. Não foi morto por ser cidadão romano, não foi morto em Jerusalém, porque ele disse: eu sou cidadão romano, quero ser julgado por César. E aí ele foi levado a Roma. Então, observe que não foi por acaso que ele era capaz, porque ele foi escolhido porque ele era capacitado e tinha livre trânsito pela questão política e a força de Roma, que era quem dominava tudo naquela época. Começa a pregar em Damasco. Essa é a cidade de Damasco, quando ele começou a pregar nas sinagogas. E depois vem a questão. Saulo, convertido agora, mas ele era um perseguidor. Os apóstolos não sabiam que ele era agora um convertido. Como é que Saulo ia chegar entre os discípulos que fugiam, tinham pavor? Inclusive, Emmanuel narra isso com muita propriedade, né? Quando ele chega lá para visitar os discípulos na casa do caminho, que me perguntaram onde fica a casa do caminho. Eu procurei em Jerusalém por tudo que é lugar e não achei, viu, companheiro? Creio que tenha sido ali nas proximidades do cenáculo, que é onde fica hoje o Monte Sião, mas não tem nenhum registro, que Jerusalém sempre se conservou, e aí dizem que eram pavilhões e etc. Aí a gente não tem assim um lugar certo. Mas um grande cipriota, chamado Barnabé, já conhecia o cristianismo, já estava apaixonado, tinha livre acesso, tinha vendido tudo que tinha e dado para os cristãos não, os seguidores do caminho. E aí foi ele, por ser conterrâneo de Paulo, a ilha de Chipre fica ali pertinho de Tarso, ali na Cilícia naquela época, e a partir daí Barnabé foi o diplomata que apresentou Saulo agora aos discípulos como convertido na figura de Paulo. E aí os discípulos: precisamos de alguém. Saulo foi para o deserto, ficou 1 ano no deserto. Quando ele volta, aí tem um fenômeno mediúnico que fizeram lá na ilha, em Antioquia, uma reunião mediúnica. Não fala lá, ninguém presta atenção. E aí diz que o Espírito Santo escolheu Saulo para ser o levador da nova mensagem. Antioquia era uma cidade com quase 500 mil de habitantes, tinha judeu, tinha grego, tinha escravo e tinha pagão. E Saulo foi escolhido, não foi escolhido por eleição não, pessoal. Foi o Espírito, um Espírito superior que escolheu, que os católicos, os cristãos chamam Espírito Santo. Nós sabemos que não existe Espírito Santo como terceira pessoa. Existe, Deus é único. Tá certo? Isso é uma coisa que ainda hoje os próprios judeus discutem isso, porque o Deuteronômio 6,4 diz lá: Shema Israel, ouve Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor é nosso Deus, e Adonai Echad, Deus é único. Então, se Deus é único, não tem trindade. Trindade é uma coisa criada muito depois, tá certo? Então, em Antioquia,
numa reunião mediúnica, Saulo é apontado como aquele que deveria, Saulo e Barnabé, levar a mensagem por toda a Turquia, ou Turquia atual, naquela época era Anatólia ou Ásia Menor. E pasmem, meus senhores, que Paulo andou 12.000 quilômetros para levar a mensagem de Jesus. A pé, viu, gente? Quando muito pegava um barco para atravessar o mar Egeu. Mas ele foi um herói. Essa é a cidade de Antioquia, uma cidade grande hoje, naquela época já tinha 500 mil de habitantes, e essa planície é cortada por um rio, o rio Orontes, que Orontes em turco significa teimoso, porque o rio vai rodando, rodando e acaba desembocando no mar. Por isso que é chamada Antioquia da Síria, que fica vizinho à atual Síria, ou Antioquia de Orontes, que é do rio Orontes. Eu estou aqui no sopé do Monte Silpios, aonde os cristãos porque vocês estão vendo de lá para cá. Esse é o rio Orontes, dentro da atual Antioquia, que deu nome a... Não sou Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Vamos para frente. E aqui no Monte Silpios ficava uma gruta cavada na pedra, uma gruta pagã. E era aí dentro dessa gruta, que é considerada a primeira igreja cristã em Antioquia, eles se reuniam. E hoje eu chego lá, às vezes assim, os guias dizem assim, foi aqui que Pedro celebrou a primeira missa. Não dá vontade de sorrir. Pedro nunca celebrou missa, não existia missa naquela época. Mas as pessoas que não conhecem a história como realmente aconteceu, acreditam, foi aqui que Pedro celebrou a primeira. Tem altar, tem tudo. Que é essa gruta aqui, olha. Isso aqui é uma estátua de Pedro, isso é um altar escrito Alfa e Ômega, e aqui a gente está mostrando para o grupo. Essa gruta hoje está em reforma. Eu já fui lá 2 vezes, ela ainda não foi reaberta. Esse ano passado, eu estive em novembro. Ela ainda não tinha sido aberta, mas já soube que já está praticamente pronta. Porque aqui você vê, essa gruta tem 13 metros de profundidade, 9 de altura e 6 de largura. Aqui ficava um batistério, junto a essa senhora, onde eles batizavam pessoas, e aqui, do lado, na montanha, ficava um túnel, que saía no meio da montanha. Qualquer coisa, eles fugiam por aí. Então, a primeira reunião era uma reunião em grutas. Por isso que eu digo, tem um capítulo no livro ali, Grutas, Catacumbas e Cidades Subterrâneas. Nós mostramos isso. E aqui, pela primeira vez, depois de 1 ano, eles receberam o nome de cristãos, que significava soldado do Cristo, ou Cristo pequeno. Tá certo? Assim como tinha o soldado de Galba, de César, Cesariane, Galbiane, Cristiane, seguidor de Cristo. Essa aqui é a única igreja católica existente hoje na Turquia. Tem uma ortodoxa. Esse é o Frei Domênico, que faz um trabalho social muito bonito lá na cidade e nos recebe sempre com muita atenção e muito carinho. Ele, inclusive, a missa dele é ecumênica. Dentro da igreja dele tem suras do Alcorão escrito na parede. Ele celebra para católico, muçulmano, ortodoxo, fala turco, e a missa dele é uma das mais frequentadas de Antioquia. E a gente vai falar um pouquinho sobre as viagens de Paulo, porque Paulo saiu, todas as 3 viagens dele foram realizadas saindo de Antioquia. E todas elas foram repletas de fenômenos mediúnicos. Todas as 3 viagens. Nós vamos citar alguns, né, por questão do tempo. Aqui, ó, sempre saindo de Antioquia. A primeira viagem está aqui, ó, essa pontilhadazinha. A segunda, que é essa daqui maior, ó, e a terceira em azul. Rodou 12.000 quilômetros. Sempre começando na Antioquia. Essa é a cadeia do Monte Taurus, considerada porta da Cilícia, onde Paulo viajou muitas vezes. Muitas vezes ele realizou viagens intensas aí. Eu já estive aí em várias ocasiões, inclusive numa época que eu fui, a primeira viagem.
Eu cortei essas cadeias de montanha de ônibus, é lógico, né? Paulo era a pé. E aqui existia, olha as montanhas. Paulo tinha uma garra para viajar. Um calor, tem época que é de matar. Quente. Aqui fica devendo ainda a temperatura de lá. E a famosa porta da Cilícia, por onde eles saíam, hoje está asfaltada, mas naquela época era uma estrada carroçável, e aqui ficava muito estreito, e os assaltantes, que naquela época já tinham, muitas vezes se aproveitaram e assaltaram Paulo. Ele dormia em caverna, andava a pé, era assaltado, foi apedrejado, foi açoitado, nunca desistiu. Hoje eu me lembro, muita gente acha que Jesus tem que ser servir a ele. Tem que ser até fonte de renda para ele. Quando Paulo viveu toda a sua existência, anonimamente, levando a sua mensagem, com denodo, com garra, sem exigir nada em troca. Nenhuma vez reclamou. Sempre dizia, o meu Senhor nunca deixou de estar comigo. Isso é que se chama perseverança e fé. Nós somos muito fracos, a gente quer que Jesus carregue a gente nos braços, quando nós não damos aquilo realmente que temos condição de dar para Ele. Aqui é onde ele começou a pregar, na sinagoga, só que, na primeira viagem, Paulo começou a pregar o procônsul Sérgio Paulo, na ilha lá em Perges. Quando ele começa a pregar, o procônsul romano começa a se entusiasmar, e tinha um mago, Elimas, começa a perturbar, dizer que o procônsul não aceitasse a mensagem de Paulo. Paulo olha para ele e diz assim, já que tu estás interrompendo a mensagem de Jesus, fica cego. E o cara ficou cego na hora. E diz que o procônsul aceitou imediatamente a mensagem de Paulo. Quem não aceitaria, né? Depois dessa ligeira persuasão, né, que ele teve com... Então era realmente uma figura que tinha uma mediunidade incrível, né? Diz que ele, lá em Atos 14:11, ele curou um coxo de nascença na ilha de Listra, lá na cidade de Listra. Então, aonde ele chegava, ele era muito forte. Paulo tinha muita força. Nunca reclamou de nada. Foi apedrejado, Icônio, foi dado como morto, jogado fora. Na segunda viagem, ele encontra um explorador de uma senhora obsediada, de uma moça obsediada, que explorava ela. E Paulo ordenou ao Espírito que fosse embora. E o Espírito foi. E ele dizia, eu conheço Paulo e o Deus de Paulo, e vocês quem são? Quer dizer, havia uma força muito grande em torno de Paulo. Paulo é preso e levado com Silas para a prisão. Quando é de madrugada, ocorre um terremoto e a prisão cai praticamente, e as correntes se soltam. Daqui a pouco Paulo está solto. O carcereiro ficou tão preocupado, porque Roma era muito exigente dessa coisa, que ele queria se suicidar, achando que os presos tinham surgido. Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui. E ele levou Paulo para a casa dele naquela noite e se batizou e se tornou seguidor de Jesus através de Paulo. Quer dizer, os fenômenos são inúmeros, é porque a gente não tem muito tempo de falar. Isso aqui, eu não sei se vocês já viram falar que Paulo pregava em ágoras também. Já ouviram falar? Você sabe o que é uma ágora? A palavra grega. O que é uma ágora? Isso aqui é uma ágora. Quando Paulo viu na sinagoga, pregando na sinagoga, que as pessoas não escutavam muito ele, os judeus começaram a zombar dele, ele disse, a partir de hoje, eu não quero mais pregar para judeu. Eu vou pregar para os não-judeus. E aí os judeus chamavam, os não-judeus chamavam de, ou pagão, de gentios. Ou goim, como se fala em hebraico. E aí por isso que Paulo disse que a partir de hoje eu serei apóstolo dos gentios, que são os pagãos.
Ele não foi mais pregar para quem conhecia a Torá, mas para aquele que não conhecia nada. E aí foi que ele fez realmente todo o seu ministério. Mas aí teve uma dificuldade. No final da primeira viagem, ele teve que ir a Jerusalém, discutir com os discípulos essa questão de pregar para os pagãos. Porque como é que ele ia dizer? Porque eles queriam que o judeu, segundo a exigência de Tiago, irmão de Jesus, antes de ser cristão, tinha que ser judeu. Então tinha que circuncisar. E como é que Paulo ia dizer para uma pessoa que não sabia nem o que era religião, que ele tinha que aceitar Jesus, mas tinha que fazer uma pequena cirurgia para os homens, então, hein? Ih, vai só cortar um pedacinho, ia ser complicado esse negócio para. E isso foi Paulo era, na verdade, muito inteligente. Sabe o que ele disse? Não, eles vão ser circuncisados, sim, mas em espírito. Cirurgia espiritual. É para a inteligência de Paulo. Ele tinha cada saída fantástica. E a partir daí ele levou Jesus para todo mundo, porque ele disse que Jesus não era só dos judeus, sem precisar de ritual. Mas o Cristo, em sua autenticidade de amor, de fraternidade, era isso que ele queria pregar, um Jesus amor. É pena que deturparam muito a mensagem de Paulo. E hoje o cristianismo que pregam aí não é o cristianismo nem de Jesus, nem de Paulo. Lamentavelmente. Má interpretação, mau entendimento dos textos e acabam desvirtuando a essência da mensagem de Jesus. Não estou à altura de condenar ninguém, mas estou à altura de pedir oração por essas pessoas. Para que eles despertem. Isso é uma ágora, meus irmãos. Das sinagogas para as ágoras. Ágora é uma palavra grega traduzida como praça. Mas, na verdade, não é uma praça. É mais que uma praça. É um quadrado. Vocês estão vendo isso aqui? São as antigas lojas da Ágora. Isso aqui é a Ágora de Éfeso. Ela tinha uma faixa aqui, outra aqui, era um quadrado. Aqui nós entramos pelo quadrado. A primeira parede, a segunda, a terceira e tem a quarta aqui. Ok? O que é que funcionava na Ágora? Lojas. Quem tinha mais dinheiro, tinha loja. Paulo teve uma loja 3 anos nessa Ágora, mas disse que ele não vendia praticamente nada. O cabo chegava lá, 5 minutos ele já convencia o cabo a seguir Jesus, já estava feita a venda do dia, no bom sentido. Ele era muito persuasivo. Né? Então a Ágora tinha as lojas finas nas paredes. Isso aqui, imagina esse auditório. Isso aqui é uma Ágora, quadrada ou retangular. Nas laterais, as lojas. No meio, a turma da geral. A turma da Sulanca. Né? Ali se vendia tudo. Tinha a turma do bombom e do chiclete, tinha a turma das coisas, da turma pobre que ficava no centro. Só que, olha a sabedoria de Paulo, numa Ágora tinha quem? Todas as populações da cidade. Do rico ao pobre. Do baixo ao alto, do feio ao bonito, do religioso ao não religioso. Então ele estava sempre atingindo toda a população. Então ali ele viveu 3 anos nessa Ágora. E ele conquistou muita gente aí. Muitas, inclusive em Éfeso, ele, segundo o livro de Atos, fazia milagres. Não é milagres, viu gente? Milagres a gente sabe que não existe. Prodígios feitos, né? Como diz Kardec em A Gênesis. Tão grandes pelas mãos de Paulo, que até mesmo lenços e roupas do seu uso pessoal eram levados aos doentes, eles ficavam curados e os espíritos eram conduzidos. Imaginem vocês que energia, que fluido que Paulo tinha, que bastava um lenço dele, uma túnica, uma roupa, para curar qualquer doente e conduzir qualquer entidade. Era muita energia. Então, isso aqui está escrito lá em Atos, e citado como ele em fé. A Ágora de Éfeso, Paulo morava do lado de lá, aqui. Aqui era a Ágora, e entre a Ágora e a casa dele tinha uma saída, porque Paulo temia perseguições. E ele era muito inteligente. Então, quando ele foi, os ouríveis de Éfeso, porque a deusa Artemisa era adorada em Éfeso, sucessora da deusa mãe da Anatólia, e Paulo
começou a pregar que Deus não está em joias, em prédios, em estátuas. E aí isso acabou com o comércio de ouro de Demétrios, que era o chefe dos ouristas, que vivia de fazer joias em honra a Deus Artemisa, a deusa pagã. E aí eles fizeram um movimento para matar Paulo. E aí o governador da cidade mandou prender Paulo, porque ele era cidadão romano, olha aí. E eles não iriam dizer o que a Roma, que tinha sido apedrejado um cidadão romano na cidade de Éfeso. Depois disso, depois de Paulo passar 3 anos aqui, depois desse episódio, ele pegou essa estrada. Isso aqui, a loja dele ficava aqui, ó. Isso aqui ainda é a Ágora de Éfeso, onde ficava a loja de Paulo. E aqui a saída, ó. A Ágora está aqui, a casa dele estava aqui, e aqui a saída para o porto de Éfeso. Então ele pegou essa estrada e foi embora. Não voltou mais a Éfeso. Isso aqui é uma outra Ágora em Coríntios, onde Paulo chegou e foi recebido por Priscila e Áquila, que eram judeus, também colega de profissão de Paulo, e tinham sido expulsos de Roma porque eram judeus. Aí eles fizeram, deram todo o apoio e hospedaram Paulo na Ágora de Coríntios. Aqui eu estou falando para o grupo, contando essas histórias, e aqui o nosso grupo, um retrato na entrada das ruínas de Coríntios, onde Paulo também deixou marcado e escreveu uma carta a eles aí, nessa região. Essa é a cidade de Atenas. Diz que Paulo ficou horrorizado em Atenas pela idolatria, pelo politeísmo, e eu também fiquei encantado com a beleza natural. Não fiquei tão horrorizado nem escandalizado. Eu estou em cima de uma rocha que representava naquela época o chamado Areópago, que era um templo a um deus grego, Ares, onde os grandes filósofos da antiguidade se reuniam. E Paulo esteve aí, só que Paulo começou a visitar a Ágora. Isso aqui, ó, é a Acrópole, onde está aquele Areópago. Que a Acrópole é uma região fora da cidade e no alto. Toda cidade grega tem uma Acrópole. E essa é a Acrópole de Atenas, a capital da Grécia. E aqui, na Ágora, Paulo ficou horrorizado quando ele começou a encontrar as estátuas, os ídolos, como ele chamava, ídolo de pedra, na Ágora de Atenas. E ele encontrou tanto ídolo que tinha até tanta estátua que tinha uma estátua ao Deus desconhecido. E ele foi chamado para discutir com os epicuristas e estoicistas, que eram duas classes de filósofos, materialistas e, como é que eu diria, aquelas pessoas que vivem o momento. Não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em nada, a imortalidade da alma. E Paulo foi chamado para falar para esses homens, imaginem vocês. Agora, olha a inteligência de Paulo. Paulo chegou para eles e disse para eles, aqui no Areópago, eu vim trazer para vocês um Deus que vocês não conhecem. Porque vocês têm estátua a todos os deuses, mas tem lá uma estátua ao Deus desconhecido. E eu vim trazer o Deus desconhecido de Atenas, que chama Jesus o Cristo. É muita inspiração, não é, pessoal? É muita capacidade, intelectualidade, inteligência, perspicácia. Só que ele não foi muito feliz em Atenas, só teve um seguidor, que foi Dionísio, e por conta disso Paulo não escreveu uma linha a Atenas. Vocês conhecem alguma carta de Paulo aos atenienses? Não tem. Porque ele achou que não deveria atirar, eu penso assim, que ele não deveria atirar pérolas aos porcos. Ele preferiu não entrar em detalhes. Isso aqui é a Acrópole, onde ficam os templos. Visitei tudo isso aí, a gente fica... Essa é a pedra, inclusive aqui embaixo do Areópago, tem uma placa
registrada hoje em grego, falando da passagem de Paulo aí. Impressionante. No Areópago, Paulo disputara com os adeptos das duas mais ilustres escolas de Atenas, formada pelos estoicistas e epicuristas. O seu discurso perante aquele grupo de pessoas começou com referência ao Deus desconhecido. Está vendo? Passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Fantástico, né? Ela precisa muita persuasão e conhecimento e sabedoria. Não foi sem motivo que Jesus o escolheu. Em Troade, Paulo realizou também, que é uma região que ficava perto de Troia, não é não? Alexandria, Troia e Troades. É um porto onde Paulo esteve, daqui passava para o outro lado, para a Grécia, Macedônia, e Paulo aqui, ó, que é o mar Mediterrâneo, você tinha que atravessar, né? E em Troade, conhecida como Istambul, é uma cidade portuária localizada na região oeste da Turquia, é o principal ponto de embarque e desembarque de passageiros entre a Ásia, Turquia e a Macedônia, que é já parte da Europa. Está localizado ao sul do sítio arqueológico da antiga cidade de Troia, foi importante colônia romana, conhecida pelo nome de Alexandria, Troades. Suas ruínas se encontram no centro de uma floresta que ainda são grandes e imponentes. Aqui em Troade, meus irmãos, Paulo 2 vezes passou lá, e foi naquela cidade que, durante a segunda viagem, teve uma visão, uma materialização. Um espírito materializou-se diante de Paulo e faz um convite para que ele fosse à Macedônia. Ele já tentava voltar, quando aquele espírito disse para ele: venha à Macedônia. Alguns teólogos dizem que o convite foi de Lucas. Eu acho que é talvez tentando até, não sei, ou desinformação, ou que tentando esconder esse fenômeno mediúnico tão fantástico, vivido por Paulo, que ele fosse anunciasse as boas novas da salvação na Macedônia. E foi nessa cidade que Paulo, durante a ministração da palavra, ocorre um grave acidente com um jovem de nome Eutico, que cai do 3º andar do cenáculo onde estavam reunidos, porém, pelas mãos de Paulo, é levantado com vida. Ele foi dado como morto. Paulo vai lá e ressuscita o jovem Eutico, que havia caído da janela durante o período que ele estava pregando. Então, observe quantos fenômenos. Ainda em Troade, ele passou muitos anos e deixou a capa e alguns pergaminhos na casa de Carpo. Por que é que eu estou registrando isso? Porque daqui a pouco a gente vai ver Paulo pedindo essa capa de volta. E o porquê desse pedido. Certo? Ele já preso em Roma, na segunda carta a Timóteo, ele menciona e pede a sua capa de volta, que ele estava precisando. Então a gente tem mordido por uma serpente, já levado a Roma, na ilha de Malta, diz que ele não sente nada, e os nativos tiveram ele como um deus, porque a víbora era venenosíssima. E Paulo não sofreu absolutamente nada. E ainda curou o pai de Públio com disenteria que ardia em febre. E em vista disso, ele curou todos os enfermos da ilha, quando ele já vai preso para Roma, que ele naufragou nessa ilha, e ali ele realizou vários prodígios ou fenômenos mediúnicos de cura. E ele foi realmente um exemplo de perseverança. Olha o que ele diz aqui na carta aos Coríntios: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por que ele fala de 39 e não de 40? Porque mandavam, a pena era 40 açoites. A lei dizia 40. Se você tiver misericórdia, dê só 39. Olha que coisa engraçada. Se fosse comigo, depois de 39, você dê 41, para poder eu dar uma de troco ainda para você, para deixar de dar uma chicotada. Mas ele, coitado, usou até desse direito, né?
3 vezes fui espancado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigo em viagem, em rio, perigo em assaltante, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre o gentio, perigo, e até entre falsos irmãos. Qual é o prestígio desse homem? Nenhum. E perseverante, trabalhando, servindo a Jesus ininterruptamente, enquanto vida teve. Observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei. Contudo, de todas o Senhor me livrou. Então ele tinha Jesus como a sua proteção. O que importava para ele era isso. A última carta dele é essa 2 Timóteo, que ele escreveu já na prisão em Roma. É lá que ele presta conta. É aí que ele diz: combati o bom combate. É quando ele presta contas de tudo que ele havia construído. E aí, ele é preso em Jerusalém, suspeito de levar um gentio ao templo, que era um crime. Depois, queriam apedrejá-lo, quando ele foi recolhido à fortaleza de Antônia, em Jerusalém. E depois ele vai para o governador Félix, em Cesareia, onde fica 2 anos preso. Isso aqui é a fortaleza de Antônia, que era vizinho ao templo. E dali ele vai a Cesareia, o único porto artificial do mundo no mar Mediterrâneo. Esse porto, pessoal, era tão importante que os navios vinham de Roma e entravam direto dentro do palácio. Era um porto para ancorar os navios no palácio. Foi destruído por terremotos, mas foi o porto mais suntuoso que se tem notícia. Aqui passou Pedro, aqui passou Paulo, aqui passavam todos aqueles que iam para Roma, embarcavam aqui e desembarcavam. Porque se você fizer uma linha reta entre Cesareia de Herodes e Roma, é uma reta, sai direto nesse porto, e vice-versa. Fica 2 anos em Cesareia, depois é levado para Roma. A viagem a Roma, ele sai aqui de Jerusalém, de Cesareia, vai a todas as regiões, a Malta, onde ele sofre coisa, e desembarca em Puteoli. Aqui, Flávio Josefo disse que existia uma comunidade judaica e que Pedro foi, inclusive, esperá-lo. E daqui ele vai para a cidade. Aí, Flávio Josefo é um dos grandes historiadores que fala. E aí, pessoal, Paulo começa a pregar e a organizar, e orientar e auxiliar os cristãos perseguidos nas catacumbas. Roma tinha medo dos mortos. E ninguém se enterrava dentro das muralhas, eram levados para fora das muralhas, onde tinha as catacumbas, que eram construídas nas grandes pedreiras antigas. E uma das mais importantes para nós cristãos é a catacumba de São Sebastião, essa daqui, que é proibido filmar e fotografar quem entra aí. Só que dizer um pesquisador que é proibido filmar ou fotografar é mesmo que dizer filme e fotografe. Porque eu liguei minha máquina e entrei com cara de leso, e alguém fazia psiu. Quando eu filmei, eu disse, sim, não pode, excuse me. Já tinha filmado. Quando eu lá dentro, gente, é escuro. Tem uma placa que comemora a catacumba apostólica de São Pedro e São Paulo, a perseguição imensa, olha a descida. Essa catacumba, ela tem 3 andares, 3 níveis de 12 quilômetros cada um. Você entrando aí, se não tiver um guia, você não precisa voltar mais. É dali direto ou para o umbral ou para um lugar melhor, mas não volta mais. Tem que ter um guia escuro. E quando eu fui, com essa proibição de filmar, a maioria do grupo ficou do lado de fora, eu entrei com 32 pessoas. A nossa guia mais baixa do que eu, para minha alegria e felicidade, uma espanhola, eu coloquei, ela ia na frente, que tinha que guiar, atrás dela eu botei 16 e eu era o 17º. Então eu filmei tudo que eu quis, eu fotografei tudo que eu quis, que ela não dava para ver lá atrás. Eu com tablet, não tinha flash,
Então as fotos não são boas, mas você tem uma ideia, olha como é a descida, a escadaria lá para baixo, né? As laterais tem forma de peixe, então é ramo para todos os lados e um eixo central. Aqui eles viviam em oração, ali dentro nós oramos, ali dentro a gente se emociona, tem símbolo de peixe, tem mostrando a ceia larga, o salão último, onde a gente se encontra, que dá as mãos, faz a prece, são 3 andares de altura, né? Você fica ali, dá as mãos, vive o nosso momento. E depois, com a perseguição de Nero, Paulo é preso. E ele foi levado para essa prisão, que dizem que é de Pedro e Paulo, mas eu tenho a impressão que as minhas pesquisas dão mais só quem esteve aí foi Paulo. Pedro não esteve aí, ficou no outro canto. Mas eles colocam Pedro e Paulo, que estão sempre juntos. Você vê a prisão, você vê aqui, ó, isso aqui é a porta de entrada, já é abaixo do nível do chão. E abaixo desse nível, você ainda desce uns 8 metros. Emmanuel fala em Paulo Estevam que era uma cova úmida. Não tinha degrau, as prisões romanas não tinham degrau. Hoje tem, você vai lá para ver, ó. Isso aqui é o local onde ficavam os prisioneiros, lá no subsolo, e hoje tem uma escada que você desce. Olha quanto você desce para chegar ao nível da prisão. Eles tinham um buraco em cima que eles jogavam o preso, feito um saco de batatas. Tanto Paulo como Jesus passaram por isso. Que a prisão de Jesus lá na igreja do Galo e Canto, lá na casa de Caifás, também é assim. Ele foi jogado de cima, lá embaixo. E ele ficou preso aqui muito tempo. E essa é a Via Óstia, onde primeiro ele vai a Nero, consegue como romano audiência com Nero, que Roma já tinha sido incendiada, para ver se ele conseguia demover a perseguição dos cristãos. Mas o discurso dele foi fantástico. Nero ficou impressionado, porque ele disse que ele tinha, sob a responsabilidade dele, da justiça e do bom senso dele, a vida de muitas vítimas inocentes, que em vez de incendiar em Roma, estava atendendo muitos doentes e pessoas que sofriam nas galés romanas. E Nero ficou pasmo, porque achava que Paulo era uma figura insignificante e achava que ele ia até passar por ridículo. Quando terminou, alguém disse: e aí, majestade, vai fazer alguma coisa? Ele disse: não, devolva-lhe a prisão. Eu vou dar uma segunda chance a ele. Nero era... E Paulo voltou para aquela cova, e aí ele sofreu bastante. Frio, muito frio. E aí é que ele faz aquela carta a Timóteo, pedindo a capa dele, porque a capa no judaísmo é muito importante. É tão importante que Jesus cita no Sermão do Monte: se alguém tomar a tua túnica, dá-lhe também a capa. Porque a capa serve de cama, serve de proteção para o frio, serve para ficar no deserto à noite. É uma coisa que um judeu não vive sem a sua capa. E Paulo, coitado, velho, já doente, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, e sem saber onde estava, porque aquilo ali muito escuro e úmido. Então, depois de 3 dias, o carcereiro, ele começou a ouvir o circo romano sendo reinaugurado, e os cristãos sofrendo, e Paulo, ele perguntou que barulho era aquele, ele disse: são o sacrifício dos seus companheiros. E Paulo ficou muito triste, dizendo que gostaria de estar ali no meio deles, não só para morrer por eles, mas também morrer com eles, mas também para confortá-los. E foi aí que no dia seguinte, às 3 da manhã, chegou um cortejo, 6 soldados e um comandante, puseram Paulo dentro de uma daquelas liteiras, uma espécie de carroça, amarraram-lhe as mãos, e quando ele foi saindo da prisão, um guarda noturno, meio bêbado, cuspiu na cara dele. Ele lembrou-se de Jesus, que também lhe cuspiram no rosto, não reclamou absolutamente nada. Empurraram ele dentro do carro, ele encontrou Pedro na Via Óstia, deu-lhe um abraço, Pedro foi para ser crucificado de cabeça para baixo, e ele foi levado a esse local, na Via Ápia, lá em Roma. Aí, nesse chão,
tem uma corda com o solo onde Paulo caminhou. Porque quando ele desceu da carroça de madrugada, o chefe disse assim: a corte romana, o pretório romano, acaba de lhe condenar à morte. Você vai ser morto. Tigelino e Nero decretam a sua morte. Paulo disse, olhou para ele e disse assim: os seguidores de Jesus não temem a morte. Não temem aqueles que podem lhe tirar a vida, mas não podem lhe tirar a alma. Nós não tememos absolutamente nada. Vocês sim, é que tem que temer. Você, Nero e toda a sua coorte. A força da justiça do Cristo que cairá sobre vocês. Aí ele olhou para Paulo. Ninguém teve coragem de executá-lo. Ele mandou Paulo caminhar 20 metros, 20 passos. E Paulo disse... Aí Paulo olhou, ele estava tremendo. Puxou a espada, mas estava tremendo. Aí Paulo disse... Aí ele olhou para Paulo e disse assim: eu lamento ter que fazer esse trabalho. Paulo disse: não lamente por mim. Lamente por você e pelos seus superiores. Vocês continuarão escravos da maldade, do desamor e da falta de justiça com os que sofrem. Jesus pedirá contas a Nero e a vocês por isso. Aí ele levantou a espada tremendo, ele disse assim: faça o seu trabalho. Aí o comandante, antes que o comandante desse aquela último golpe, passa uma deficiente visual, enxuga o rosto de Paulo e enxuga o rosto, e na mesma hora ela fica curada da cegueira. E naquele momento o homem com a espada decepa a cabeça de Paulo. Um golpe só. A cabeça cai, pula em 3 locais. Cada canto que ela pulou formou uma fonte. Hoje nós temos lá a Igreja das 3 Fontes. Aqui está escrito em italiano: Igreja do Martírio de São Paulo. Esse é o nome, ó. São Paulo Apóstolo, local do martírio, as 3 fontes. Essa é a coluna que fica aqui por trás, aonde ele foi decepada a cabeça dele. Aqui eu aproximei e tirei a fotografia da coluna. E narra Emmanuel que Paulo ficou cego. Naquele momento ele ficou cego. E sentiu as mãos o conduzindo para um local como se fosse uma árvore. Um local distante. E ele é levado para aquele local. E de repente ele escuta uma voz: Paulo, eu cheguei. Ele começa a reconhecer a voz de Ananias, o mesmo que o recebera na estrada de Damasco. Ananias diz: o Cristo me mandou, mais uma vez, te restituir a visão. Passa-lhe a mão nos olhos, e ele, ainda cansado daquele momento de transição, ele faz uma prece, sente as forças recobrarem, vê Ananias e vê uma luz muito grande chegando, e quando chega também o seu discípulo Gamaliel, aquele que fora o seu mestre em Jerusalém. E eles perguntam a Paulo: qual é o seu último desejo? Paulo diz: eu quero voltar a Jerusalém. Volta. Diz a Emmanuel que eles começam a fazer o caminho inverso. Passam por Coríntios, por Malta, por todas aquelas regiões que Paulo havia comandado. E chegam em cima do Gólgota, onde começam a fazer uma prece, onde Jesus foi crucificado. De repente uma luz muito forte aparece. E eles podem divisar a chegada de 3 espíritos: Estevão, Abigail e Jesus. Quando Paulo os vê, tenta abraçá-lo, mas tem receio pelo que havia feito. Mas Jesus lhe consente com o sinal de positivo, e eles se abraçam. E Jesus diz: a reconciliação entre o perseguidor e o perseguido está reconquistada.
E diz Emmanuel que eles começaram a subir, já começava a noite, e a cidade de Jerusalém ficava mais abaixo, e eles foram para a espiritualidade. Então, meus irmãos, aqui do lado de fora de Roma, porque em Roma não podia se enterrar ninguém, foi enterrado Paulo de Tarso. Chama Igreja Fora da Muralha. Pedro, por causa do Vaticano, voltou como Papa, e hoje a igreja dele fica dentro do Vaticano. Mas a de Paulo ainda fica fora de Roma. E deixa para nós um exemplo de perseverança, de uma mediunidade com amor, com desprendimento e sem medir esforço para que Jesus seja assistido e iluminado. E nós recebemos, na verdade, de Jesus e de Kardec, todas essas revelações para que possamos refletir e procurar cada vez mais, com base na nossa doutrina, nos aproximarmos deles. Que Ele possa abençoar todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela presença e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos. Bem, nós queremos agradecer a presença de todos e, em especial, ao professor Severino Celestino da Silva, por essa manhã maravilhosa que nós tivemos. Eu acredito que todos nós voltaremos para casa hoje, certamente com aquela pergunta de Saulo, na cabeça. Gostaria de lhe agradecer imensamente por essa manhã e lhe desejar que a sua caminhada a serviço de Jesus seja longa e próspera, levando para cada vez mais pessoas, essa mensagem tão importante, tão bonita e, sobretudo, contextualizada de forma tão rica e alegre, Porque, no final, a gente não sabe se ri, se chora, diante de uma apresentação tão maravilhosa. Então, realmente, é uma alegria muito grande para todos nós termos participado desse seminário. E queria dar apenas 2 avisos de que os lanches estão em promoção, R$2, quem quiser. Inclusive, temos palestra à tarde e que o professor ainda poderá autografar alguns livros, ao final, daqueles que tenham adquirido posteriormente. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Wilson que viesse fazer a prece de encerramento do seminário e, desde já, desejando que em breve possamos rever o professor Severino Celestino aqui na nossa casa. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre esteve presente em nossas vidas. Devemos dar graças a todo o conhecimento que nos chega através desta doutrina maravilhosa, os seus trabalhadores, estudiosos, aprofundando-se nos temas para esclarecer as nossas mentes, apaziguar os nossos corações, transformar as nossas vidas. Somos todos nós transgressores do passado, com nova oportunidade, persistindo ainda em erros que nos levam ao sofrimento e à dor. Mas a esperança do Cristo em todos nós é refletida nas suas palavras, quando Ele nos pede que brilhe a nossa luz. São oportunidades como essa que
que espíritos da mais alta escola, encontrando-se entre nós, observando os nossos corações orvalhados pelo amor que emana do Deus Criador do céu e da terra, introduz em nossos plexos energias para fazermos o verbo do Cristo ser o verbo da ação. Vai e não peques mais. Olhai os vossos irmãos, olhai os pequeninos, olhai os sofredores. Vós estão imbuídos da força que emana do meu Pai, e todos vós serão agraciados com as festas das núpcias, quando vestirmos os mantos sagrados, cristalinos do amor que emana de um só local. Por tudo isso, Pai, pela força que nos tem dado, pelas orientações, pela Tua presença, por tantas oportunidades, Senhor, nós vos damos graças. Pelos martírios dos nossos irmãos primeiros que seguiram e entenderam a Tua mensagem, enviando continuamente as suas orações que tocam as nossas mentes e as nossas ações. Pequeninos ainda como somos, precisamos ainda, Pai, da Tua presença, impulsionando-nos, Senhor, a Tua luz. Somos naus perdidas, transgredindo, e com isso, vendo as tempestades que devem burilar o nosso interior. Muitas vezes enxergamos o Teu porto seguro, mas como crianças, Senhor, desviamos os caminhos, esses caminhos pedregosos que nos fazem refletir. Bendito seja, Senhor, o Teu nome, as Tuas leis imutáveis, nos guiando, nos ensinando e nos tornando hoje melhores do que ontem. Por tudo isso, Senhor, nós vos somos gratos. Que Teu amor imorredouro, que Teus anjos que descem até nós em sacrifício próprio, sejam bem-aventurados, e que nós, crianças transgressoras, possamos imantar o vosso amor em nossos corações, tornando-se nós o Senhor e o Deus Criador uníssimos. Que assim seja. Estamos aqui com o Dr. Severino Celestino, que acabou de nos brindar com uma palestra, um seminário sobre a sua mais recente obra de pesquisa, de exploração nos locais que ele foi com um grupo de pesquisas. E vamos fazer uma entrevista para finalizar esse evento. Dr. Severino Celestino, sobre esta obra Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente, sabemos que durante as pesquisas feitas nos locais onde aconteceram os fatos, em muitos momentos o senhor sentiu grandes e nobres emoções e a presença de fortes energias. O senhor poderia nos dizer qual o momento mais sublime que o senhor vivenciou? Logicamente que foram vários. Desde Antioquia, a Grécia, Roma, eu tive assim, eu talvez não pudesse lhe dizer qual um do mais forte. No entanto, nas ruínas de Éfeso, é na montanha de Bilbul, onde Maria viveu seus últimos momentos, numa humilde casa, trabalhando para Jesus e atendendo leprosos, cancerosos, doentes, aleijados. Ali eu tive uma visão profunda, muito forte, a ponto que ainda hoje eu me emociono quando eu falo. Porque juntou-se o acontecimento local com a narrativa do capítulo 30 da obra Boa Nova, de Chico Xavier, narrada por Humberto de Campos, que quando eu saí da casa de Maria, primeiro eu fui recebido de uma forma assim completamente diferente por um frade italiano, que me permitiu que eu entrasse numa capela onde só entram os papas, é uma capela destinada ao Papa, até o quarto do Papa ele me permitiu, e parece que aquele frade me conhecia já de outras encarnações, porque foi assim uma coisa tão forte que ele disse: olha,
tem uma área reservada aqui só, que não é permitido turistas entrar, mas traga todo o seu grupo para cá. Nos colocou dentro de uma capela, nos deu uma bênção, cantamos, choramos, oramos juntos. Foi assim uma coisa muito forte. Aí eu vi a presença da minha mãe espiritual, Helena Crispim, que foi quem me introduziu assim na doutrina espírita. Era uma catequista da Igreja Católica, dentro da casa de Maria. E depois foi que eu fui entender que ela tinha preparado aquilo tudo. Só que quando eu saí da capela com visões, sensações, eu avistei o Mar Egeu. E quando eu avistei o Mar Egeu, eu me lembrei que Humberto de Campos narra na obra Boa Nova, através do nosso querido Chico, que da casa de Maria se avistava o Mar Egeu. E já estava começando, segundo ele, a anoitecer, depois de um dia de trabalho de Maria, naquele local. E naquele momento que eu comecei a avistei o Mar Egeu e comecei a me lembrar, passou como um filme. Como se eu estivesse assistindo um filme. E Maria acabara de atender o último pedido da noite, da tarde. As estrelas começavam a aparecer no céu do Mar Egeu, lá na cidade de Éfeso, quando naquele momento ela escuta mais uma voz de um pedinte que chegava para pedir ajuda. Enquanto ela comentava: oh, meu Deus, quanto sofrimento, quantas pessoas vivem em desespero, em intranquilidade, ajuda-me a ajudá-los. Aí ele ouviu aquela voz. Quando ela ouviu aquela voz: mulher, cheguei. Aí ela disse: eu conheço essa voz. Essa voz não me é estranha, coração de mãe não se engana. Aí o pedinte passa por trás de Maria e vem para frente, estende-lhe as mãos e ela vê as marcas dos cravos. Ela beija-lhe as mãos entre lágrimas, se ajoelha, beija-lhe os pés, vê a marca da lança no peito. Isso parecia que eu estava assistindo tudo. E meu filho, o que fizeram com você? Ela disse: eu cheguei, minha mãe, eu vim lhe buscar. Eu vim transferi-lo para o reino das bem-aventuranças, que está reservado para aqueles que fizeram vontade do meu Pai. E abraçando Maria, a conduziu para o mundo espiritual. No dia seguinte, o portador vai a Éfeso e avisa a João, que cuidara de Maria, que ela acabara de falecer. Fizeram o enterro e aquilo tudo foi, para mim, uma sequência. Eu fiquei como se eu tivesse parado o tempo necessário para eu rever essa cena. Esse pedaço que não deixo de falar sem me emocionar. Saí dali, passei na fonte de Maria, onde as pessoas colocavam papéis pedindo ajuda, que tem lá, e eu vi como se o Monte Tabor da Transfiguração se unisse ao montanha de Bilbao. E Bilbao significa Ruxinol. E ainda hoje o Ruxinol canta lá. Quando eu saí, o Ruxinol cantava e eu chorava. Entrei no ônibus, desci a montanha todinha, vendo as ruínas da cidade de Éfeso, lá embaixo, e agradecendo a Deus por aquele presente que me foi dado, embora eu não merecesse, mas é uma das passagens assim que mais marcou, nessas minhas 4 viagens que eu fiz à casa de Maria em Éfeso. Doutor Severino, qual a importância para o cristianismo daqueles que, após a Pentecostes, entregaram suas vidas à sublime missão de divulgar a mensagem de Jesus, sacrificando até as suas próprias vidas? É importantíssima. O Pentecostes é como se fosse a ressurreição mediúnica espiritual do homem. Porque Jesus já havia ressuscitado, mostrando a imortalidade da alma, e ele volta agora para fortificar aqueles que ficaram decepcionados, depressivos, tristes pela perda do seu líder. É como se ele dissesse: eu estou de volta, agora não mais fisicamente, mas espiritualmente, para não só minha ressurreição espiritual valer para mim como exemplo, mas para que todos vocês ressuscitem desta letargia, dessa tristeza. E para nós espíritas especificamente, devemos hoje ressuscitar, não o Cristo que já está ressurreto, mas ressuscitar a cristalinidade da sua mensagem, que parece muito com a filosofia do Espírito da Verdade. Tem muito a ver. O Espiritismo tem eu vejo hoje essa responsabilidade de ressuscitar a cristalinidade daquele primeiro século, onde tantos deram a própria vida com certeza, como Paulo, Pedro, que até depois de negar Jesus 3 vezes, depois do Pentecostes, ele
transformou-se de tal forma que foi pregar Jesus no templo e deu a própria vida por Jesus sem nenhum temor. E o próprio Inácio de Antioquia, que é considerado o terceiro apóstolo, que diz assim: eu quero ser o trigo moído na boca dos leões em Roma para reencontrar o meu mestre Jesus. Então foi assim uma mensagem que eu acho que veio para marcar uma espécie de estágio entre a primeira, a segunda e a terceira revelação. Doutor Severino, após essas expedições e pesquisas e a conclusão desta obra, qual a mensagem que o senhor pode nos deixar para a nossa reflexão enquanto cristãos e seguidores da doutrina espírita? Nós espíritas devemos, creio que, tentar imitar a garra, o denodo, a renúncia, a disponibilidade daqueles apóstolos mártires que nunca pediram nada material em troca. Um Paulo de Tarso, um Barnabé, um Pedro, um Tiago, irmão de Jesus, o Tiago, irmão de João, todos foram livremente dedicados, deixando como sacrifício a própria vida, como se fosse assim: eu quero morrer para que Jesus viva. Eu acho que esse exemplo nós devíamos ter. E não esquecer do compromisso e da disponibilidade de um Paulo de Tarso ao perguntar na estrada de Damasco ao próprio Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Então eu acho que essa devia ser a nossa ótica. Em vez de pedir a Jesus coisas banais, em vez de estar utilizando Jesus como um amuleto, como fonte de renda, como fonte de privilégio, de status, mas fazer como o próprio João o Batista, que diz: eu quero desaparecer para que ele apareça. Eu quero descer para que ele cresça. Porque, na verdade, o que tem que crescer entre nós é Jesus. E se nós nos colocamos como servidores dele, a gente tem que fazer a pergunta, repetir mentalmente todos os dias: Senhor, o que queres que eu faça? Doutor Severino Celestino, muito obrigado por essa entrevista e que o senhor continue sendo iluminado nesse caminho de divulgação da doutrina e do cristianismo. Muito obrigado.